De volta com o Educador Entrevista, nós vamos falar um pouquinho a respeito do trabalho dos bombeiros civis aqui na cidade, na companhia do Celso Júnior. Celso, obrigado pela participação com a gente, bom dia. Obrigado, Luciano, obrigado a todos que nos acompanham e bom dia a todos. Também com o Rice, obrigado pela participação, bom dia, Rice. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite novamente aí, é sempre um prazer estar aqui na presença e estar esclarecendo um pouco mais nos nossos trabalhos aí na cidade. Bom, vamos falar um pouquinho da base, né, que vocês estão tentando implementar aí na cidade. Fizeram recentemente uma ação entre amigos. Como é que tem caminhado essa ação? Bom, na semana passada fizemos essa ação, né, entre amigos para que a gente conseguisse arrecadar algum recurso, para que a gente pudesse fazer a reforma onde vai ser a nossa sede. Para quem ainda não sabe, nós conseguimos uma sede fixa agora, a gente estava em sedes provisórias, né? E agora nós temos uma sede fixa junto à antiga seccional, ali na Polícia Civil de Batatais, anexo ao prédio da Polícia Judiciária. Antigamente existia o prédio do IML, né? Esse prédio foi cedido a nós e ele está passando por reformas e lá vai ser a nossa sede fixa agora, definitiva, né? Então, conforme algumas empresas e vários empresários da cidade estão nos ajudando, muito em breve aí a gente já faz a inauguração da sede fixa dos bombeiros civis aqui. Perfeito. Pensando nessa questão, né, qual que é o diferencial de uma sede de bombeiros civis para bombeiros militares? Quais são as diferenças no funcionamento? Sim, no nosso trabalho aqui, de início, nós vamos ser um apoio, né, ao Corpo de Bombeiro Militar, tanto de Ribeirão Preto quanto de Franca, que são os mais próximos, né? Estamos correndo atrás de todos os recursos para ter todos os equipamentos possíveis, para poder realizar todo o trabalho que o bombeiro militar faz, que a gente possa realizar em Batatais também, dentro da medida do possível, né? Então, logicamente, o nosso efetivo é um pouco menor e o recurso também é menor, então acaba sendo um pouco deficiente de equipamentos. Mas aos poucos a gente vai conquistar todos os equipamentos necessários aí para fazer todo tipo de atendimento aquático, altura, resgates, todo tipo de trabalho que um bombeiro realiza no Corpo de Bombeiro Militar, para que seja feito em Batatais. Até que esses equipamentos cheguem, até que a gente tenha os recursos próprios para isso, nosso trabalho é totalmente voluntário. Nós vamos tirar os plantões 24 horas, mas totalmente voluntariado, né? Nós não temos salário, não temos registro, nem nada. E vamos trabalhar como um apoio, né? Tanto um apoio ao SAMU da cidade, na questão de resgate, atendimento de vítimas aí no município, quanto no combate a incêndio, se tiver ao nosso alcance, que a gente puder controlar por aqui mesmo, é o nosso trabalho, nosso foco é esse. Caso fuja do nosso controle ou alguma coisa de grande proporção, a gente conta ainda com o apoio do Corpo de Bombeiro Militar. Perfeito. A RICE, né, quando se pensa aí nessa estruturação, ela leva um tempo exatamente porque precisa de toda uma questão de equipamento, aparelhagem, treinamento, equipe, para que de fato o trabalho comece. Exatamente, né? Eu estou como bombeiro civil e voluntário aqui em Batatais há 2 anos, né? O Celso, o Anderson, Sidney há mais de 3 anos, né? Isso, né, Celso? Isso. Há uns 3 anos. Então, todo esse tempo, além da nossa formação, nos requer todo ano estar fazendo uma reciclagem para nossa, que é chamado o nosso registro, que é RA, né? Mas também reunimos semanalmente para estar dando treinamentos físicos e treinamentos também de técnicas de primeiros socorros. Cada semana é abordado um tema para a gente estar preparado. Por quê? Né? Até mesmo quando a base não está pronta, a gente está encontrando várias situações na rua que está servindo até mesmo como um treinamento para a gente, né? A gente até encara essas situações aí, a gente atende a população, mas muitos de nós ainda estamos em treinamento ainda, um treinamento constante, né? A gente ouvi essa semana, esses dias aí para trás, né, que o Exército fala, né, que fica-se 100 anos sem estar precisando, pode ficar 100 anos sem estar precisando ele entrar em ação, né, mas não pode ficar um dia sem estar treinado, né. Então, é esse o nosso lema também, né, nós podemos não ser chamado por 100 anos, mas nós não podemos ficar um dia sem estar treinado. Perfeito.
Pensando também na questão burocrática, né? Quais são aí os pré-requisitos burocráticos? Falta alguma coisa para a concretização das ações aqui de ter uma estrutura dos bombeiros civis na cidade? Agora com a reforma da sede, né, a mão de obra já temos, né, que somos nós aí formados nesse longo desse tempo aí, e a sede fixa agora já está ficando pronta. A gente vai ficar só na dependência de conseguir os equipamentos, né? Aí os equipamentos, nós já temos alguns contatos aqui com autoridades políticas do município e do estado também, na qual a gente vai conseguir esses equipamentos. De início, nós já tivemos alguma reunião com o prefeito, amanhã nós temos outra, na qual nós vamos poder estar utilizando alguns recursos do município, né, até que a gente consiga os recursos próprios, né, veículos próprios, equipamentos próprios para poder estar trabalhando. E aí a gente vai depender da ajuda dos nossos políticos aí da cidade, do estado, para conseguir esses recursos. A sede estando pronta, os bombeiros já estão preparados, já tem bombeiro especializado em cada área para atuar, para trabalhar no município. Então, assim que a sede estiver pronta, a gente fica só faltando os equipamentos, né? E com certeza aí a gente já tem uns contatos muito positivos aí, que muito em breve já vamos ter todo esse equipamento. Pensando no trabalho e nessas ações, né, nós tivemos aí, e é o que a Rita coloca, a fatalidade na cachoeira nos últimos dias, e ela coloca a seguinte questão, né, mesmo com as placas de aviso de proibido nadar, a gente percebe que as pessoas acabam utilizando esses espaços, né, e que tipo de medidas que seriam necessárias para amenizar essas questões? Bom, infelizmente no domingo tivemos essa fatalidade, né? Alguns questionamentos saíram aí em algumas redes sociais, né, na internet, que é até bom que a gente aproveite o espaço para esclarecer, que algumas pessoas até falaram, se os bombeiros de Batatais tivessem os equipamentos, essa vida teria sido salva. Não, talvez não. Por quê? Porque quando nós fomos acionados, esse garoto ele já tinha se afogado. Então, o que teria? Uma chance maior de talvez salvar essa vida, recuperando e tentando trazer ele de volta. O que é o ideal? O ideal seria o quê? Se tivesse um salva-vidas no lugar, no local, e evitar que esse garoto se afogasse ou que outras pessoas se afoguem, né? Então, como a gente ouviu aí a pergunta agora, as placas estão lá, está bem sinalizado, sim, a prefeitura fez o trabalho dela, só que cabe da conscientização do usuário, né? Se é proibido nadar, por que eu vou entrar? Se tem um risco, né, no local, caberia o quê? Caberia a pessoa ter essa consciência de não se arriscar, né? Nesse caso, esse garoto se arriscou e acabou ocorrendo essa fatalidade. Mas se tivesse um guarda ou um bombeiro no local para evitar que essas pessoas entrem, poderia ter evitado. Mas se a pessoa não entrar ali, não acontece. Então, essa conscientização que a população tem que ter. Não foi por falta de equipamento, tá? Até porque quando o Corpo de Bombeiro Militar chegou, o incidente foi acionado, nós fomos acionados por volta de meio-dia, né? Cerca de 45 minutos depois o Corpo de Bombeiro Militar chegou no apoio, né? Nesse meio período já o RICE ficou o tempo todo dentro da água, fazendo a busca desse jovem. Quando eles chegaram, eles fizeram o mesmo perímetro que o RICE fez. A gente estava com 2 bombeiros civis e 2 militares na água fazendo as buscas, e o garoto só foi encontrado cerca de 3 horas depois, quase, quando chegou o equipamento de mergulho, que foi possível fazer uma varredura melhor por baixo da água, né? Então, a dica que a gente sempre fala é a prevenção. Evita. Se é proibido, não faça. Essa é a melhor maneira de se prevenir um acidente, se prevenir um óbito como esse que ocorreu no domingo, né? Se tivesse a gente no local, lógico, provavelmente a chance seria muito maior de encontrar essa vítima mais rápido e trazer ela de volta, mas não evitaria o afogamento, porque era um local proibido mesmo, e ele se afogou antes que pudesse chegar até ele. Até porque, segundo relatos, no mesmo dia, uma outra pessoa adentrou, né, mesmo com toda a equipe, né, Polícia Militar, Guarda Municipal, etc., né, adentrou
dentro da estrutura do lago lá da cachoeira, né? Então prova que é mais uma questão de consciência mesmo do que de você ter todo um aparato ao redor, né? As pessoas têm que estarem conscientes de que existe. E é muito da coisa do brasileiro também, né? Do tipo, tá lá na estrada falando, olha, a via permite tal quilometragem por hora, né? Aí o sujeito só anda na quilometragem estabelecida se ele sabe que tem radar. Exato. Se não tem, ele ultrapassa a velocidade. Isso. E foi bem interessante, até no momento mesmo que eu estava falando, estava fazendo o perímetro e o mergulho, eu estava fazendo um mergulho de apneia ali, né? Junto com os bombeiros militares, né? Adentrou um rapaz da população. Ao mesmo tempo já estava os bombeiros militares já estavam com bote, já estavam todos preparados, já estavam fazendo a varredura com todo o equipamento. Isso daí já tinha passado 2 horas, muito policiamento, muito guardas civis, muitos bombeiros civis. Você poderia colocar assim, dentro de autoridades, mais de 50 autoridades ali assim tentando cercar o perímetro. E mesmo assim, um rapaz da população lá, ele falando assim, eu mergulho melhor que eles, eu nado aqui há muitos anos e eu vou lá, vou achar antes que eles, né? Ele gritava isso e entrou. Tivemos que... Eu que já estava dentro da água, fui lá e tive que abordar ele, tirar ele da água, né? Com mais a ajuda de algumas pessoas, o guarda municipal e mais um bombeiro civil, tirar ele da água e parar, assim, as buscas que estava... não chegou a parar as buscas, mas assim, se deixa ele chegar até lá, ele iria atrapalhar, né? Então, assim, tá avisado, não pode entrar e mesmo assim entra, né? Perfeito. E é uma questão de sensibilizar mesmo, né? A gente percebe que um dos trabalhos também dos bombeiros é dessa sensibilização, né? A gente via mais constantemente, até porque tinham recursos focados nisso, né? Quando a gente pensa nos bombeiros militares há alguns anos, campanhas específicas em períodos específicos, né? Então sempre se tinha campanha relacionada à questão do cerol e das pipas no período, né, mais frequentes aí com as pipas de férias, questão de fogos no período de festas juninas, né? O quanto que a consciência da sociedade como um todo elimina esses riscos, né? A gente tem tido no país várias áreas de ataque de tubarões, né? E o que mais me choca nas matérias é que todas as áreas estão sinalizadas e as pessoas continuam entrando nas áreas. Eu gostaria até de colocar uma questão que foi falada essa semana aí também, né? De sinalização, conscientização, né? O perímetro nosso, o limite nosso marítimo do nosso Brasil, ele é muito extenso. E para você ter uma ideia, 90% hoje é estatística, tá? 90% dos afogamentos são em água doce, não é em água marítima. Olha só, porque tudo tem toda uma história por trás disso daí, né? E uma lógica, né? A água doce é mais parecida com o corpo humano, então ela leva o afogamento muito mais rápido, né? A água marítima deixa o corpo flutuar mais tempo, a água doce leva para o fundo mais rapidamente. Então, muita gente fica assim, no mar é perigoso, né? Mas aqui na represa, a água paradinha, quietinha, não tem perigo. Isso é mito, isso é muito mais perigoso. Matas, desculpa aí a palavra, assim, né? Mas temos muito mais fatalidades em água doce, justamente por causa disso. Eu sei nadar, né? Eu sei nadar. É muito complicado essa palavra, eu sei nadar, né? Tanto que, assim, nós bombeiros, né, somos em vários bombeiros civis, mas não são todos que são capacitados para estar entrando, como eu entrei e mais uma companheira, a bombeira Joana, entrou na água, que tem o preparo para estar fazendo o salvamento aquático,
Do mesma maneira que tem aquelas pessoas que são os bombeiros que são preparados para estar fazendo salvamento em altura, aquele que é especialista em primeiros socorros, né? E eu, no caso ali, eu sou preparado, sou mergulhador, né? Sou salva-vida e tenho o preparo para isso, né? Então, dentro de várias pessoas, bombeiros civis que estavam ali ajudando, somente alguns entrou aqueles que estavam preparados, né? Saber nadar? Todos sabem, né? Mas estar preparado para aquela situação é muito complicado. Sem dúvida. A respeito aí do trabalho específico de vocês, né? O André Toffetti aqui perguntando se vocês já iniciaram algumas conversas, né? De ter alguma base tanto no lago quanto na cachoeira para prestar serviços. Essas conversas já foram citadas em algumas reuniões, mas não temos nada concreto ainda. Como já foi falado aqui em outras ocasiões que a gente estava dando entrevista, existe uma sede cedida para nós lá na rodoviária, né? Que é aquela guarita onde antigamente ficava a Guarda Civil Municipal. Temos um box lá também, né? Que a ideia inicial seria de deixar um grupamento especializado em águas naquele local, né? Deixar bombeiros especializados naquele local, justamente pela revitalização do lago agora, questão de pedalinho, né? Os usuários vão ter que ter colete salva-vidas, tudo, mas tem que ter alguém preparado no local. Se seremos nós ou não, a gente ainda não tem essa certeza. Por quê? Esse serviço pode ser tanto terceirizado quanto pode ser do município, né? E se for do município, tiver uma parceria com nós, com o nosso trabalho voluntariado lá, mas tendo um apoio de equipamentos, tudo, logicamente que temos, como o Rissi falou agora, temos profissionais preparados e treinados para isso, que vão estar lá no local sim para dar todo o apoio para a população. Caso seja terceirizado também, o importante é que tenha alguém, e como a gente estava falando agora, o importante é que tenha alguém e que siga as regras, né? Sempre a gente bate na tecla de prevenção, tem que prevenir. Vai ter água, vai ter pedalinho, vai ter alguma atividade lá de risco próxima às margens da água ali, então tem que ter a prevenção primeiro. Não dá para você pensar, se precisar eu chamo o apoio. Não, a gente tem que prevenir antes para evitar que esse tipo de acidente aconteça. Sobre a questão da cachoeira, nada foi falado ainda, né? Também eu vejo que seria a mesma questão do lago artificial, né? Se for ter alguém lá, se for por conta da prefeitura ou não, nosso trabalho está à disposição do município, como sempre foi, né? Tanto voluntário quanto essa parceria, esse convênio que a gente pode firmar com o município, quanto terceirizar. O que eu acho importante é sempre ter alguém próximo, sempre ter esse salva-vidas, para que a gente possa evitar, né? A gente possa prevenir que acidentes futuros aconteçam. E também, né, focando na questão de todos os equipamentos de segurança, né? Quando a gente percebe aí as instâncias climáticas hoje em dia, etc., e as pessoas que praticam, né, algum tipo de esporte aquático, né, a exigência do colete e de todos os equipamentos de segurança para essas práticas. Exatamente, né? A mesma coisa igual foi falado ali do pedalinho, né? O pedalinho, ele flutua tudo, né? Mas assim, vai ser necessário sim ter o uso obrigatório do colete, igual o Celso estava falando, né? Prevenção, né? Se nós prevenimos, a gente não precisa agir, não precisa estar entrando aí, né, num salvamento. Então é bem melhor a gente estar prevenindo e usando esses equipamentos. No caso da cachoeira já é mais complicado. Lá não pode, né, o uso de jet ski, canoa, lanchas, né? Só que tem uma rampa lá, né? Então, por ter aquela rampa, eles pensam o quê? Tem a rampa, então posso andar de jet ski. Não pode. Isso daí não pode, até devido também àquela barragem que é feita captação de água, né, que é da prefeitura, né? Ela não suporta a pressão, ela não suporta o impacto das ondas de um jet ski. Então ali não é preparado, não é para esse uso. Então vamos supor, ali nem com colete, nem com coisa, ali não é para estar nem entrando. Ali é justamente igual aquelas placas, proibido
nadar naquele local. Carlos Eduardo, né, a gente falou da questão do cerol, né, ele coloca, né, a gente está chegando no período de férias, que aumenta o uso, e como prevenir essa questão? A questão da prevenção, nós já vemos fazendo esse trabalho aí desde que nos formamos no município, né, há 3 anos atrás para cá. Todo ano aí fazemos palestras nas escolas, né, fazemos treinamentos, né, alguns setores da prefeitura fizeram alguns treinamentos com nós também. E mais uma vez, tratando na questão da prevenção, tanto do cerol quanto de queimadas. Eu tenho uma sujeirinha aqui no quintal ou no terreno do lado da minha casa, eu vou pôr fogo que limpa. Então tudo é uma prevenção. Se você evitar de fazer aquilo, você evita um mal maior. Então o uso do cerol, aqui em Batatais a gente tem um problema sério, que as pessoas ainda utilizam das vias públicas para fazer atividades em locais impróprios, para jogar futebol, para soltar pipa, para fazer várias coisas, e as pessoas ainda não entenderam que o trânsito hoje em Batatais, que o aumento de veículos, não é mais aquela cidade pequena que todos viram há alguns anos atrás, né? Hoje Batatais tem uma frota de veículos grande, então muitas pessoas ainda a calçada está do lado, uma calçada boa, fácil de se transitar, e a pessoa insiste em transitar na rua. Ou seja, se acontecer um atropelamento naquele local, né, foi por quê? Por falta de prevenção. Se ela tivesse prevenido e andado na calçada, que é o local correto de pedestres, teria evitado. Então tudo a gente bate na questão de prevenção, né? Então, conforme nós já fizemos nos outros anos, já estamos fazendo esse ano de novo palestras nas escolas, a gente já fez em igreja, já fez em vários setores da prefeitura, secretarias. Espero continuar que a gente continue com esse trabalho, né? Porque a prevenção é o melhor remédio para tudo, vamos dizer assim, né? Então, se alguém precisar do nossas palestras, de cursos, de treinamentos, a gente está à disposição, tá? E a gente vê que essa é a melhor maneira de se prevenir um mal maior. Perfeito. Vocês colocaram a questão das queimadas, né? A gente chega nesse período mais seco de inverno, infelizmente a gente vê ainda as pessoas cometendo esse ato irregular e que não tem controle, né? É isso que a gente tem que enfatizar também. Às vezes as pessoas falam, não, é só um pouquinho de folhagem na minha porta, na praça em frente de casa. É aí que começa a tragédia. Exatamente, né? O ano passado aí, né, tivemos vários focos de incêndios e vários pontos. Tivemos sim no horto, tivemos no bosque, tivemos em vários locais, mas também em terrenos particulares, dentro da cidade, né, em terrenos pequenos e beirando casas. Vamos supor, eu mesmo participei ali, atrás do bancários ali, né, um foco que era pequenininho e se alastrou, quase que foi para as residências, né? E graças a Deus chegou a informação até nós e os voluntários, nós como voluntários, fomos lá combater. Mas é incontrolável, gente. É uma série de fatores. Nós mesmos, nos treinamentos de combate a incêndio florestal, né? Existem várias maneiras, né? E uma delas, né, é o incêndio controlado, né? E é o último a ser feito, né? É o último a ser feito. Primeiro a gente combate com água, resfriamento, né? Abafamento, né? Tratores. E o último é o combate com fogo, que ele vai terminar, né? Porque ele é incontrolável, depende de variação de vento. O vento pode ser mudado a qualquer momento e isso é incontrolável. Tanto que aqui no Brasil, a gente, graças a Deus, a gente não vê tanto isso, mas nos Estados Unidos já começaram as ondas de incêndios lá, né? E quem mais morre são os bombeiros. São preparados, estão lá preparados, treinados, sabem como controlar um incêndio, vai lá, muda o vento e ele não consegue controlar. É justamente isso que você falou. O fogo, ele é incontrolável, ele pode ser combatido, né, e até detido, mas ele em determinadas ocasiões e locais, ele é incontrolável. Perfeito.
O Antônio aqui, né, falando da disponibilidade que existia de equipamentos, né, e que sempre se falava que faltava o fator humano para a montagem aí de um posto de bombeiros na cidade. Aí ele coloca o que está faltando para a concretização, Celso, dessa estrutura. Agora realmente com a sede fixa, né, o material humano, graças a Deus, nós já temos um efetivo suficiente para montar as escalas aí de plantão 24 horas, né? Um pessoal totalmente preparado, treinado, capacitado para isso, para estar aí fazendo atendimento da população. Com a sede fixa agora, muito em breve já teremos o telefone também de 3 dígitos, igual a Polícia Militar, igual a Guarda Civil Municipal já tem. E esse telefone também vai estar disponível 24 horas para a população. No momento que falta realmente são só os equipamentos, né? Primeiramente aí os equipamentos principais para que a gente possa trabalhar, né? Que seriam as roupas de proteção, os alicates para fazer resgate aí de vítimas encarceradas, o equipamento básico para que a gente possa trabalhar. Equipamentos de altura, equipamentos aquáticos, são alguns equipamentos básicos que a gente precisa ter, que já existe a mão de obra preparada, já existem bombeiros capacitados para utilizar esses equipamentos. Como que nós vamos conseguir eles? Existem várias maneiras, né? Eu e o RICE e mais alguns bombeiros de Batatais, nós pertencemos a uma organização que ela é uma subdivisão da ONU no Brasil, né? A organização chama Bombeiros Unidos Sem Fronteiras, que é uma organização pronta, né? Somos capacitados para atender desastres, catástrofes, né? Em qualquer lugar do mundo, não só no Brasil, não só no município, né? O município de Batatais coordena 48 municípios da nossa micro-região, né? E aí a gente entra na questão dos convênios, das parcerias, né? A nossa ação, por ser uma ação voluntária e junto com a ONU, a gente pode fechar uma parceria com a Defesa Civil, com a Casa Civil, que a gente consegue adquirir esses equipamentos, né? Então, ao longo do tempo, nós já estamos correndo atrás disso daí, tá? O comandante do nosso grupamento, o Anderson, já está fechando as parcerias, fechando os convênios, só que é um processo um pouco burocrático, né? Mas como a gente já citou aí há alguns anos, a gente vem nessa luta, tudo foi um passo por vez. Primeiro a gente teve que adquirir uma sede fixa, um CNPJ, agora a reforma, já tem o material humano preparado, agora falta somente os equipamentos, se Deus quiser, muito em breve aí nos próximos meses, já teremos bombeiros disponíveis 24 horas aí para atender a população em qualquer situação de emergência. Pensando aí no trabalho futuro, né, das ações dos bombeiros civis aqui na cidade, né, com a sede vocês têm uma estrutura melhor de trabalho, mas na rotina vocês já estão fazendo isso, né, com participação em eventos e também todo o trabalho preventivo ligado a empresas e de avaliação mesmo de itens de segurança, entre outras estruturas. Exatamente. Mesmo antes da nossa sede fixa ser inaugurada aí, como nós já estávamos citando aí nesses casos que nós fomos acionados, nós já temos as parcerias com a Polícia Militar, com a Guarda Civil Municipal, o Conselho de Segurança foi quem nos apoiou muito na implantação do nosso sistema aqui no município. Então, tudo que necessita de uma ajuda, agora a Polícia Civil também, a gente não tinha tanto contato, agora estando lá junto com eles têm, né? A gente teve uma situação de um resgate na semana passada aí que foi acionado através da Polícia Civil. Como eles fazem esse acionamento? Através do nosso telefone particular, né? Então fica um pouco mais complicado da gente dar esse acesso a toda a população, mas se a população precisar do apoio nosso, dos bombeiros civis aqui de Batatais, é só discar na Polícia Militar, na Polícia Civil ou na Guarda Municipal, que eles vão repassar o chamado, eles vão... Como que a gente vai? Que a gente estava falando agora de recurso, equipamento. Por enquanto a gente vai com o que a gente tem. É veículo próprio, o combustível é nosso, os equipamentos de primeiros socorros, cada um tem seu kit que nós mesmos montamos. Então nós somos totalmente voluntários, né? Mas mesmo assim a gente está à disposição de toda a população. Então, precisou, onde que eu vou encontrar os bombeiros? Ainda não estão trabalhando, não estão tirando plantão 24 horas. Mas com certeza sempre vai ter algum bombeiro à disposição, graças a Deus a equipe é grande, né? Então tem ocorrências que talvez eu não vou, mas vai o Anderson ou vai o Sidney, que é quem lidera a equipe aí, sempre vai ter um. Aí tem o RICE, tem outros que estão à disposição para atender.
Então, precisou do nosso trabalho, precisou nos encontrar, nos localizar. Agora fica um pouco mais fácil porque nós estamos reformando a nossa sede junto à Polícia Civil. Então, quem passar por lá, se a gente não estiver lá naquele período, porque a gente está fazendo as reformas, mas só perguntar lá que eles têm o nosso contato, eles vão entrar em contato com a gente através da Polícia Civil, Militar ou Guarda Municipal, vocês conseguem encontrar a gente facilmente. E essa é uma questão extremamente importante, né? Porque normalmente vem à cabeça das pessoas, quando se fala bombeiro, em chamar na intercorrência de algum fato, né? Poucas são as pessoas que pensam na prevenção. Exatamente, né? Igual falamos várias vezes aí, né? Por isso é importante nós estarmos nessas entrevistas, na mídia, em jornais. Muita gente fala, eles estão querendo aparecer, né? Eles estão querendo se mostrar. Não, é informação, é prevenção, né? É conscientização, né? Vamos nos prevenir antes do que ter que remediar. Então, por enquanto, igual o Celso falou, iremos ter um número de 3 dígitos que vai ser fácil acesso e vai ser fácil comunicar a gente, né? No caso de combate, no caso de socorrer uma vítima, mas é bem claro, né? Igual você falou, nos prevenindo, não vamos precisar ser acionados, né? Mas já fazemos esses trabalhos voluntários, vários, inúmeros fatos já foram ocorridos, né? Particularmente, assim, né? Eu mesmo, na rua, quando a gente vê, estamos andando, a gente para o carro, vejo o carro do SAMU, está precisando de ajuda, a gente consegue estar ajudando, né? No começo teve bastante aquela desconfiança, igual o Celso falou, né? Não tinha todo esse apoio, esse conjunto com todo o poder público da cidade, né? Hoje não, né? Hoje a Polícia Civil confia no trabalho dos bombeiros civis, hoje os policiais militares confiam no trabalho dos bombeiros civis e a Guarda Municipal confia nos bombeiros civis, né? E esperamos que assim a população também confie na gente. E estamos aqui para servir voluntariamente, sempre legal colocar essa palavra aí, né? Não ganhamos nada com isso ainda, né? Há pretensão, claro, né? A longo prazo aí, estamos montando a base, né? Tem muitas pessoas que vão necessitar desses salários, mas estamos aí há mais de 3 anos trabalhando voluntariamente. E uma coisa importante que o Celso falou, os itens de segurança aí que nós temos são particulares, né? Os EPIs são particulares, né? Individuais, cada um que tem o combate de incêndio que o Celso tem um kit de combate a incêndio, de aproximação de incêndio, e eu já não tenho, entendeu? Então cada um tem, então a intenção, próximo passo, base instalada, próximo passo depois da base instalada é a aquisição e o pedido desses equipamentos, né? Perfeito. E de fato, né, quando a gente coloca toda essa estrutura disponível, tem que se reforçar essa questão do preventivo, né? Porque às vezes a gente acaba vendo matérias nesse sentido que bases são instaladas e aumentam os problemas, né? Porque no primeiro momento as pessoas falam, não, tem bombeiro, eu não preciso me preocupar, né? Quando a ideia é justamente o contrário, né? Você tem que redobrar o cuidado com o preventivo. Exatamente. Muitas pessoas ainda, já foi citado várias vezes também, né, que muitas pessoas ainda veem o bombeiro, fogo. Pegou fogo, chama o bombeiro, vai lá, apaga e pronto, né? Mas o trabalho de bombeiro vai muito, muito além disso, como a gente falou, né? Muito recente aí, estamos fazendo vários trabalhos no município, principalmente de capturas de animais, que infelizmente aí devido às queimadas, né? Ao ambiente de mata que está se desfazendo na nossa região, tivemos capturas de macacos na cidade, gambás, já tivemos resgate de cachorros, gatos. Essa semana teve um porco-espinho que a gente capturou dentro da cidade, né? Então, são vários trabalhos que a gente realiza, além da prevenção, né? Que, como o Ricci falou,
é importante a gente estar aqui presente para expor isso para a população saber que tem, mas não é querendo se aparecer, mas a nossa equipe está preparada para as empresas que quiserem um treinamento de brigada de incêndio, entidades que queiram uma palestra sobre primeiros socorros, um curso de primeiros socorros, tem uma diferença entre palestra e curso. Se quiser capacitar seus funcionários com uma brigada de incêndio básica ou avançada, tem essa diferença também. Então, nós estamos à disposição para esse tipo de prevenção, né? Para toda a população da cidade, como eu mesmo falei. Já fizemos em igreja, já fizemos em escola, já fizemos em secretarias. Então, se for particular também, um grupo de pessoas que quiser aprender um pouco mais, né? Às vezes a pessoa não tem pretensão de fazer um curso, de ser um bombeiro, né? Mas gostaria de conhecer um pouco mais do trabalho, da prevenção, porque muitos dos acidentes acontecem dentro das próprias casas, né? Então a gente tem também uma palestra voltada a risco de acidentes domésticos que a gente pode fazer também. Então, mesmo após a base instalada, mesmo a gente fazendo os atendimentos de rua, né, mesmo estando com os equipamentos e o pessoal preparado para fazer esse atendimento à população, continuamos à disposição para esse tipo de serviço preventivo também. A Cida, né, diz que tem um parente aqui que já foi escoteiro e que tem interesse aí, gostaria de ser bombeiro civil. Ela pergunta como proceder aí, como é que seria a formação. Agora, esse ano não tivemos nenhuma turma de bombeiros ainda no município de Batatais, tá? Temos escolas de formação próximas em Ribeirão Preto e Franca, mas assim que a base estiver instalada, temos uma previsão de junho ou julho iniciar uma nova turma de bombeiros em Batatais, para quem tem uma certa dificuldade de deslocar para outro município para essa formação. Hoje a formação do bombeiro civil ainda é de no mínimo 240 horas, né? Mas existe uma previsão de mudança nessa lei para 500 horas, então vai estender um pouco mais o tempo de formação, né? Algumas mudanças estão ocorrendo, por isso que a gente não está tendo turma nesse momento. Mas as pessoas que têm interesse em fazer o curso, que têm interesse em ser um bombeiro civil, hoje em dia os requisitos, você está bem de saúde e ser maior de 18 anos, né? Aí você vai passar por uma avaliação ali na hora de você preencher a sua inscrição das suas capacitações ali, né? E estando preparado, não tem limite máximo de idade, não tem altura, que às vezes muito no meio militar é exigido. Então, quanto a isso, o bombeiro civil abre bastante porta. Então, quem tiver interesse em ser um bombeiro, pode procurar a gente também. A gente pega o contato, a gente faz uma pré-inscrição, vamos dizer assim. Já temos algumas, né? Inclusive um desses voluntários que estão nos ajudando na reforma da nossa sede é um rapaz que ele pretende fazer o curso e ele está nos ajudando a reformar a nossa sede, onde vai ser a nossa base, e futuramente ele vai fazer um curso e provavelmente vai ser um dos bombeiros da nossa equipe que vai trabalhar na sede que ele mesmo está ajudando a construir, né? Então, quem tiver essa pretensão, esse interesse em ser bombeiro, pode procurar a gente que a gente dá todo o direcionamento também, tanto aqui em Batatais quanto em escolas em outros municípios. Perfeito. Risse, eu quero agradecer a presença, os esclarecimentos, deixar o programa sempre à disposição, né? Esperar que cada vez mais a gente tenha essa conscientização e essa informação chegando à população e que a prevenção seja uma rotina aí no trabalho de vocês. Obrigado pela presença. Obrigado, eu que agradeço, né? É muito importante, né, essa conscientização, essa prevenção, né? Então, constantemente, agradecer imensamente a TV Educadora e todas as mídias aí que estão recebendo nós de braços abertos aí, justamente para essa conscientização e essa prevenção, né? Agradeço aí, estamos sempre à disposição. Celso, obrigado pela participação com a gente. O programa está sempre de portas abertas para divulgar o trabalho de vocês. Obrigado, Luciano. Eu que agradeço pela oportunidade mais uma vez. Deixo um convite aqui a toda a população de Batatais. Hoje, às 19h30, lá na Escola do Industrial, né, ETEC Antônio Padua Cardoso, vamos ter a reunião mensal do CONSEG. Nas reuniões mensais de CONSEG também tem a presença dos bombeiros, né? Eu também faço parte da diretoria do CONSEG. E através do CONSEG também, quem quiser contato com os bombeiros, contato com a Polícia Militar, contato com a Guarda Civil Municipal, o Conselho de Segurança está de portas abertas para intermediar, tá? E lá vocês vão conseguir contato com a gente também. Então fica o convite à população. Hoje temos a reunião mensal, né? Vai ser lá no salão da Escola do Industrial, ali no Ouro Verde.
E então é aberto a toda a população, todos estão convidados. E mais uma vez agradecer a TV Educadora pelo espaço, a toda a população pelo apoio e deixar a gente à disposição, como sempre, aí a todos e a qualquer momento que precisar da gente, vamos estar à disposição de toda a população. Bom, no próximo bloco eu converso com a doutora Thaís Caruano, nós vamos falar um pouquinho a respeito da legislação trabalhista e previdenciária. Voltamos já. Sexto bloco do Educador Entrevista, aqui na companhia da doutora Thaís Caruano. Thaís, obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde a todos. Sempre um prazer estar aqui. Bom, legislação trabalhista, estávamos com uma medida provisória que caiu, né? O que muda nesse período, Thaís? Então, essa medida provisória foi editada pelo presidente da República, né, Michel Temer, logo após a aprovação da entrada em vigor, né, na verdade, da alteração da legislação trabalhista. Era a medida provisória 808. E o que acontece? Ela previa, assim, ela regularizava vários pontos que estavam muito controvertidos ou muito maléficos mesmo para os trabalhadores em geral. Então, Michel Temer fez essa votação trabalhista extremamente rápido e ele prometeu ao Congresso Nacional, ao Senado e à Câmara, que caso votassem esse projeto de lei da forma que estava, ele faria a medida provisória para regularizar esses pontos. Agora, a medida provisória se passaram 60 dias, prorrogáveis por mais 60, e ela perdeu a sua vigência, ela não está mais valendo. E o Congresso Nacional não fez qualquer votação, não fez Câmara para analisar todos os pontos, para tentar fazer com que regularizasse essa situação. Então, alguns pontos mais polêmicos, como a questão das grávidas. As grávidas podem trabalhar em ambiente insalubre e a medida provisória previa que ela deveria ter uma autorização do seu próprio médico. Com a queda da medida provisória, as grávidas simplesmente vão poder trabalhar em ambiente insalubre. E olha só que interessante, sim, entre aspas, né, como é maléfico isso para o país. Como que uma grávida com um nascituro, né, um bebê em seu ventre, vai poder trabalhar em um ambiente insalubre, muitas vezes com produtos químicos, com grandes exposições, muitas vezes produtos que não foram estudados para verificar quais males podem ser causados aos bebês, e mesmo assim ela vai poder ficar exposta a esse ambiente. Outra questão também que a medida provisória previa era a questão dos contratos intermitentes. No que consiste? O contrato intermitente, a pessoa ela trabalha e ela vai ganhar por hora. Então, ela trabalhou determinada quantidade de horas no mês e ela vai ganhar somente essas horas e já acrescidas de férias, 13º, acrescidas de tudo. E o governo, ele fala desse contrato intermitente como se fosse um contrato que fosse gerar muitos empregos, porque em países desenvolvidos realmente tem muitas contratações nesta modalidade. Mas qual a diferença de um país desenvolvido para a nossa situação atual? É que no país atualmente, no Brasil, né, nós estamos com 26 milhões de desempregados. Então, os trabalhadores, eles não vão conseguir discutir cláusulas ou fazer esse trabalho intermitente, que muitas vezes ele vai ganhar menos do que o salário mínimo, porque o que o governo prevê na legislação é que deve ser respeitado o valor hora do salário mínimo. O valor hora do salário mínimo está por volta de R$ 4,54. Então, como que uma pessoa vai trabalhar para ganhar R$ 4,54 por algumas horas e receber isso no final do mês? Com certeza a sobrevivência vai ficar bem complicada. E eles falam que vão gerar empregos com esse contrato intermitente, mas provavelmente vai ser ao contrário. Vai estimular muitos empresários a mandarem seus funcionários registrados regularmente para contratar nessa nova modalidade. Ou seja, vão gerar novos desempregados, talvez até aumente, né, o número de pessoas com carteira assinada, mas porém nessa modalidade de contrato intermitente, que é altamente prejudicial ao empregado, a renda da sociedade em geral vai acabar diminuindo, então com certeza também vai ser muito maléfico para a sociedade. Perfeito. Falando dessas duas questões específicas, né, elas estavam ligadas à medida provisória, né? Então, quando se pensa do impacto desse período, né, no caso mesmo do contrato intermitente, nós não vimos estatísticas ou dados que tenha gerado uma grande revolução no emprego no país, né? Eu acho que a medida provisória serviria também para isso, né, como um teste para ver se efetivo ou não esse perfil de trabalho. Com certeza, assim, nós não vimos, pelo contrário, né, de uma pesquisa para outra que tivemos do número de desempregados no país, o número simplesmente dobrou. Então, nas pesquisas estavam apontando como 13 milhões de desempregados,
Depois foi realizada uma outra pesquisa, isso já posterior à reforma trabalhista, à entrada em vigor da reforma trabalhista, e o número de desempregados passou para 26 milhões. Então, simplesmente o número dobrou de desempregados, então com certeza não houve qualquer repercussão positiva. Mas a questão do contrato intermitente, o que há muito receio de vários estudiosos é a questão dos funcionários registrados regularmente, com o piso da categoria e tudo, eles serem demitidos para se contratar como uma nova modalidade. E o que acontece também com a lei originária, sem a medida provisória, a lei originária ela não prevê qualquer quarentena. O que seria a quarentena? O empregador ele demite o empregado, aí ele deveria passar um tempo para depois poder contratar esse mesmo empregado como contrato intermitente. Como a medida provisória ela não está mais em validade, o empregador pode sim demitir um empregado hoje e amanhã ele contratar novamente sob essa nova modalidade de contrato, né, que é o contrato intermitente que vai ganhar por hora e com certeza é altamente maléfico aos empregados. Então vamos ver o que acontece. Outra questão também da medida provisória é a jornada 12 por 36. Então o que acontece? O empregado ele trabalha 12 horas e depois ele folga durante 36 horas. A lei originária, ela prevê que essa contratação não depende de intervenção de sindicato e ela pode ser realizada pelo empregado, empregador, por simples contrato de trabalho. A medida provisória veio e falou que todas as modalidades deveriam ter, sim, intervenção do sindicato, com exceção da área de saúde. Então, a área de saúde era a única que poderia fazer sem a intervenção do sindicato e as demais áreas, caso queiram, né, essa modalidade de serviço, deveriam sim ter intervenção por sindicato. Porém, a medida provisória, né, caiu, então, no caso, todas as modalidades de serviço vão poder sim ter esse tipo de contratação, 12 por 36, sem qualquer intervenção do sindicato. Qual que é o malefício desse tipo de jornada para os empregados? É que ele trabalha uma jornada extremamente excessiva. Então, às vezes, o cansaço e várias questões, ele trabalha sábado, domingo, feriado. No caso, as horas extras de feriado, de domingo, não são pagas, porque no dia seguinte ele já compensa essas horas, então também não são pagas. Então, com certeza, é altamente maléfico também, assim, não é um contrato, não é o mais adequado para o corpo humano e para a vida social do funcionário. Porém, né, a medida provisória previa que teria que ter essa intervenção do sindicato e agora, com a queda dela, qualquer empregador, qualquer modalidade, pode ter esse tipo de contratação. Pode dizer que venceu o prazo, né, do período aí dessa legislação específica e que da votação também de ter sido muito ágil, né, Thaís? Agora a gente entra de fato no momento de rediscutir essa reforma, mas com o período eleitoral, como o Caio coloca aqui, dificilmente a gente vai ter uma coisa com substância nesse momento. Com certeza. A votação ela foi extremamente rápida e cabe ressaltar que a maioria dos senadores e dos deputados que fizeram essa votação, eles possuem alguma relação com empresários muito próximos, assim, familiares. Então, eles acabam sendo empregadores em grande escala. Então, em razão disso, eles são tão a favor da reforma trabalhista e votaram a toque de caixa. E como tudo que é muito rápido, foi extremamente mal feito. Então, foi mal feito de forma a prejudicar mesmo os empregados, acabou passando e, em razão disso, nós temos tantos pontos negativos, né, ao empregado. E aconteceram muitas coisas nessa reforma que tentam diminuir a quantidade de ações trabalhistas. Inicialmente, a reforma era até para acabar com a justiça do trabalho, mas como isso seria muito forte sim, para o país e ainda mais maléfico, provavelmente ocorreriam muitas oposições, eles fizeram essa legislação tão prejudicial. Então, o empregado, agora, quando ele for entrar com uma ação trabalhista, ele tem que tomar cuidado, porque dependendo, além de não receber qualquer verba, ele pode sofrer algum tipo de condenação, como condenação em razão do valor da causa, em razão de alguma perícia que foi realizada e a perícia acabou sendo negativa. Então, agora, para se entrar com um processo trabalhista, é interessante ter uma forte análise antes, para depois sim entrar com esse processo, para o empregado não acabar tendo mais prejuízo do que já teve durante o contrato de trabalho. Perfeito. A nossa espectadora aqui, a Alexandra, ela coloca o seguinte, né, que ela trabalhou em um local que não havia registro. Porém, ela assinava um recibo de pagamento aí. Ela não tem os recibos, porque a empresa não fornecia. Ela pergunta o que precisa disso ter aí para contar como tempo de aposentadoria, né? Se a empresa der uma declaração que trabalhou sem registro, isso pode contar para se aposentar e isso prejudica a empresa de alguma maneira?
Então, depende de quanto tempo faz que saiu já da empresa. Caso faça mais de 5 anos que saiu da empresa, provavelmente a empresa não vai ter qualquer responsabilidade em relação a impostos ou taxas que devem ser pagas ao governo. E, no caso, pode entrar com uma ação declaratória na Justiça do Trabalho. Então, as ações na Justiça do Trabalho, as pessoas devem entrar dentro de 2 anos de quando sai do emprego. Porém, as ações declaratórias, elas não possuem prazo para dar entrada. Então, a pessoa ela pode entrar com essa ação declaratória, que é um processo para declarar mesmo os fatos que ocorreram. Então, no caso, declarar que a pessoa realmente trabalhou durante determinado período. Então, é bem interessante ficar atenta e, conforme for, tentar comprovar, sim, esse período. Uma declaração da empresa vale, recibos, depósitos bancários, tem que haver alguma prova documental, é bem interessante ter, e provas testemunhais, no caso, também ajudam a ratificar, a confirmar aqueles fatos que estão sendo alegados. É bem interessante. Perfeito. A Aline aqui colocando, foi falado aí na nova legislação que o fundo de garantia, que o trabalhador teria direito ao FGTS, mesmo se pedisse demissão. Ela pergunta se isso está em vigor, está valendo ou de fato foi só uma discussão. No caso do fundo de garantia, é um depósito que o empregado tem de 8% ao mês. Quando ele é demitido, ele tem direito a levantar todo esse fundo de garantia depositado por aquela empresa do qual ele foi demitido, com uma multa de 40%. O que aconteceu com a nova legislação trabalhista é que agora empregado e empregadores, eles possuem direito a fazer um acordo. Então, quando o empregado e o empregador fizerem um acordo, no caso não é um pedido de demissão, mas sim um acordo entre empregado e empregador, do valor que está depositado no fundo, o empregado tem direito a levantar 80% desse fundo, então 20% fica lá, não tem direito a qualquer multa, porque no caso o empregador não vai ter que pagar a multa porque foi um acordo, e o mais interessante para as pessoas ficarem atentas, não vai ter direito ao seguro-desemprego. Então, olha só, foi uma jogada também do governo, porque normalmente muitas vezes ocorriam sim acordos entre empregado e empregador, de forma que o empregado acabava com a finalidade do empregado levantar o fundo de garantia, porém ele ainda conseguia receber o seguro-desemprego. E agora, nessa nova legislação, que entrou em vigência a partir do dia 13 de novembro, o empregado, ele pode sim fazer um acordo com o empregador. Nesse acordo com o empregador, ele não vai ter direito à multa do FGTS, ele vai levantar só 80% do que está depositado, então 20% continua na conta vinculada da Caixa Econômica Federal e passa a não ter direito ao seguro-desemprego. Então é bom os empregados ficarem bem atentos para não ocorrerem acordos sem a vontade realmente do empregado. Então é bom ficar bem atento ao que assina e verificar se realmente aquilo é o que estava sendo pretendido. Trabalhadores rurais, se fala dessa questão da comprovação e também de faixa etária, Thaís? O que mudou, como conseguir essas declarações e como funciona? Então, no caso, quem trabalhou exclusivamente no meio rural tem direito à aposentadoria 55 anos com 15 anos de contribuição mulher e 60 anos com 15 anos de contribuição homem. No caso, essa aposentadoria por idade rural. Só que muitas vezes o rural ele não teve registro em carteira. Essas pessoas que não tiveram registro em carteira e possuem provas indiretas e também testemunhais também é bem interessante, pode pedir para se comprovar esse período junto à Previdência Social. Caso a Previdência negue, levar esse período para a Justiça. Porém, o que acontece? Muitas vezes a pessoa ela trabalhou no meio rural, porém, posteriormente ela veio para a cidade, trabalhou na cidade, teve os registros, tudo normal dentro da carteira. Só que o INSS ele não aceitava juntar esses períodos que a pessoa teve de roça com períodos que a pessoa teve na cidade. Teve uma ação civil pública no Rio Grande do Sul, do qual determinou que o INSS deve considerar os períodos que a pessoa trabalhou na roça e os períodos de cidade e juntar. Lembrando apenas que quem trabalhou na roça e na cidade, a aposentadoria, no caso, vai ser a aposentadoria para as pessoas que trabalham na cidade. 60 anos mulher, 65 anos homem, com 15 anos de contribuição. Esses 15 anos de contribuição, parte deles pode ser sem contribuição, mas no caso fazendo comprovação que a pessoa efetivamente trabalhou no meio rural. E essa comprovação tem várias formas de fazer. Uma delas, se a pessoa estudou em escola rural, esses comprovantes servem. Às vezes a certidão de casamento dos pais também serve porque traz a profissão do pai, como lavrador ou qualquer profissão ligada à terra. Então pode ir no sindicato rural, verificar se tem ficha de cadastro dos pais, dos irmãos, das pessoas que conviviam na época naquele núcleo familiar. E qualquer documentação de um familiar, no caso, se estende ao outro. Porque se era um núcleo familiar, se entende que um trabalhando no meio rural, o outro também estava inserido nesse serviço. Perfeito.
E também na questão da faixa etária que a gente estava falando, né? 12 anos, né? A partir de 12 anos pode-se contar tempo. Então, a questão da faixa etária é bem pacífica, assim, o entendimento que o trabalho rural ele deve ser contado a partir dos 12 anos. Já estão surgindo novos entendimentos falando que pessoas abaixo dos 12 anos também podem ser considerados. Porque há vários relatos de pessoas que começaram a trabalhar no meio rural com 7 anos, pessoas que começaram com uma idade começaram bem jovens, no caso crianças, a trabalharem. Chegavam da escola e iam para o meio rural. Muitas vezes essas crianças até deixavam de estudar para ajudarem os pais no meio rural. Então há já posicionamentos falando que essas crianças elas têm o direito sim de considerar a realidade mesmo, qual período efetivamente trabalhou no meio rural e não apenas a partir dos 12 anos. Perfeito. Também, né, quando se pensa aí dessa questão das comprovações, é muito importante que as pessoas passem a pensar nisso, né? A gente teve várias perguntas a respeito aí de comprovação retroativa, que a pessoa tem que ir atrás, tem que ter declaração, etc. A gente tem que ter na rotina de já ter não só a carteira assinada nesses casos, mas ter todos os comprovantes hoje, né, como a gente fala de previdência, né, para prever o futuro. Uhum. E no caso, às vezes, quando você fala, vou precisar de uma documentação do passado, a pessoa fala, mas vai ser muito difícil, porque isso já se passaram 30, 40, 50 anos. E às vezes não é tão difícil, porque muitas vezes documentos que às vezes a pessoa acha que não vai servir, não vai ter qualquer utilidade, serve. Por exemplo, uma esposa que ela trabalhava na roça, do qual só o marido tinha o registro rural. O registro rural do marido se estende a ela, já é uma comprovação que ela estava assim ligada à terra. A certidão de casamento, quando traz a profissão do homem, como trabalhador rural, lavrador, o tratorista, alguma profissão ligada à terra, essa profissão também se estende, ela acaba refletindo nos filhos, na esposa, às vezes uma certidão de nascimento dos filhos, tinham muitas crianças na época que nasciam na própria fazenda. E às vezes a certidão de nascimento embaixo traz o local de nascimento como fazenda e traz o nome da fazenda, que também é muito interessante. O certificado de escola rural. Então, às vezes, por exemplo, a pessoa não tem mais o certificado de escola rural, mas pode sim se dirigir à Secretaria de Educação da cidade do qual estudou e pedir uma segunda via dessa comprovação. Vai até o sindicato rural e verifica se não tem alguma ficha de alguma pessoa do grupo familiar. Então, tem vários meios de provas que, na verdade, se conseguem. São provas que se conseguem na atualidade, mas se remetendo nesse período do futuro. Outra questão bem interessante também é pedir declaração para os proprietários das terras. Isso não vai ter qualquer ônus, não vai gerar qualquer ônus para os proprietários dessas terras, que normalmente são coisas muito do passado, tudo já está prescrito, é simplesmente para ajudar mesmo, favorecer o trabalhador rural a conseguir a tão esperada aposentadoria, né? E lembrando que agora com esse novo posicionamento dessa decisão que nós tivemos no Rio Grande do Sul, nós agora passou a ficar de forma mais pacífica a aposentadoria híbrida, que é isso, somar períodos de roça com períodos de cidade. E esses períodos de roça nós não precisamos de registro. Antes o INSS não aceitava esse tipo de aposentadoria, não tinha qualquer provisão para o INSS aceitar, e a partir dessa ação civil pública proposta no Rio Grande do Sul, a Previdência Social passou a ser obrigada a aceitar. Lembrando que essa questão desse tipo de aposentadoria híbrida, a comprovação vai ter que ser documental, então o INSS sim pode negar em razão de considerar as provas insuficientes, porém depois levando para a justiça, se tiver essa comprovação e tiver testemunha, as chances do processo dar certo, né, são grandes, assim, são até relevantes. Com relação à medida provisória, né, o que o Augusto coloca, para as pessoas que estavam em algum regime de contratação ligado à medida provisória, como é que fica agora? Então, no caso aí, para de valer a medida provisória, durante a medida provisória valem as regras da medida provisória e a partir de agora volta a lei originária, então a partir de agora ele perde esse direito, né? Como é lei, ele não fica como um direito adquirido. Então ele perde agora todos esses direitos e a lei volta aos termos originários. Mas a questão assim mais relevante que tem seria mesmo do contrato intermitente, que a medida provisória tinha uma previsão que falava que quem não ganhava ganhava menos do que o salário mínimo tinha que fazer uma complementação na Previdência Social para conseguir aí sim ter direito ao auxílio-doença, aposentadoria, licença maternidade. E se não fizesse essa complementação na Previdência Social, não teria qualquer direito. Mas olha só que absurdo. A pessoa ela ganha menos do que o salário mínimo, ela tem as contribuições para a Previdência
Previdência Social. Então, por exemplo, num mês ela trabalhou determinado número de horas, que gerou um salário de R$500. Isso é menos do que o salário mínimo. Esses R$500, ele vai sim ter um pagamento para a Previdência Social, porém, caso a pessoa precise de um auxílio-doença, uma licença maternidade ou qualquer coisa, qualquer benefício da Previdência Social, se ele não fizer uma complementação de pagamento para a Previdência Social, chegando essa complementação até o salário mínimo, ele não tem nenhum direito. Então, qual a vantagem de ter contribuição para a Previdência Social se a pessoa não tem nenhum direito? Com certeza foi uma forma apenas, mais uma forma, né, do governo enriquecer. Perfeito. Nessa questão do contrato intermitente, né? A pessoa que estava num contrato intermitente, cai por terra, como é que fica aí, né? Ela tem que refazer o contrato? Não, o contrato intermitente, ele tem previsão na lei, né, que foi editada e que entrou em vigor a partir de 13 de novembro. Então, ele continua em vigor normalmente, não tem qualquer problema. A única questão, assim, o que ocorreu, né, é que o contrato intermitente, algumas regras, como essa questão de haver essa complementação para a Previdência Social, para ele passar a ter os direitos, ou a quarentena, no caso, tinha que esperar, mandava o funcionário embora, tinha que esperar um prazo para recontratar nessa outra modalidade. No caso, essas questões que perderam a sua validade. Mas a questão do contrato intermitente, ele continua em vigor, ele pode sim contratar nessa modalidade e quem está contratado nessa modalidade continua valendo. Outra questão também do contrato intermitente é que a medida provisória previa que não poderia ter a multa. Então, é assim, o contrato intermitente, o empregador ele tem que avisar até 3 dias antes do empregado que ele deve ir ao trabalho. Caso ele não compareça, ele deveria pagar uma multa ao empregador. E essa multa que a medida provisória também tinha vedado, que não poderia ocorrer, mas agora ela voltou à sua validade. Perfeito. Pensando então nesse período de transição, né? As pessoas que tiverem alguma dúvida devem procurar informação para não se complicarem, nesse caso, tanto a empresa quanto os funcionários. Com certeza. Estamos num período também muito difícil de informações, porque o que acontece? Há muitas alterações na legislação trabalhista que são inconstitucionais. A Constituição Federal é nossa lei máxima, então tudo deve respeitar a Constituição Federal. Porém, muitas decisões, muitas dessas reformas, elas são inconstitucionais, elas não estão em consonância com a Constituição Federal, então elas não têm validade. Então, assim, as pessoas, provavelmente, assim, os estudiosos não vão conseguir responder todas as dúvidas em relação a essa reforma trabalhista. Muitas coisas vão ter que se esperar, vai ter um tempo para verificar como os tribunais vão se posicionar, para verificar como realmente vai ficar a nossa legislação. Porque está bem complicado, porque muitas questões são altamente maléficas ao trabalhador, e essa é uma das questões que a Constituição, no caso, nega, né, que não poderia ocorrer. Perfeito. Ainda sobre a questão dessas mudanças e de algum eventual problemática aí a respeito dessas, né? Quando se pensa na questão da rotina de adequação dessa legislação, né? A gente ainda está com toda essa questão, como foi colocado aqui, de período eleitoral, né? Então, enquanto não for votada a nova legislação, as medidas provisórias também a gente sabe que talvez não serão implementadas, então vale o que está na legislação em vigor. Sim, vale. A lei que entrou em vigor a partir de 13 de novembro, a medida provisória ela caiu, provavelmente não vamos ter nova votação. O Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, ele demonstrou assim, que não há nenhum interesse em colocar em votação essas questões da reforma trabalhista. Os empregadores, principalmente do comércio, comemoraram muito que houve a queda dessa medida provisória, porque vai facilitar a contratação na modalidade de contrato intermitente. Então, assim, eu acho que provavelmente esse ano, por ser ano eleitoral, não vai ter qualquer votação, e eu também não acho que, mesmo para o próximo ano, vamos ver quem vai ser o presidente da República, né, o que vai acontecer, se vai ter realmente um lado mais social ou não, para verificar qual realmente vão ser os interesses. Lembrando também, quem for votar para presidente da República, tentar votar para o Congresso e para o Senado, as pessoas do mesmo partido, porque dependendo de quem for o presidente da República, ele não vai conseguir governar em razão do Congresso, dos deputados e dos senadores serem todos contra, né, o posicionamento do presidente da República. Perfeito. E de fato, né, a gente passa por um período aí de dúvidas mesmo a respeito da população, mas a gente viu que as mudanças propostas na medida provisória não impactaram tanto, então o debate tem que ser melhor aprofundado mesmo.
Com certeza, né? Com essa reforma trabalhista tentou se enfraquecer muito os sindicatos, que os sindicatos eram a voz, né, do povo, tentou se enfraquecer muito, tirando as contribuições obrigatórias. Porém, já temos alguns julgados no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que é o que fica na capital de São Paulo. E, no caso, decisões no sentido que a contribuição deve continuar obrigatória. Aí vamos ver o que vai acontecer, porque provavelmente vão ocorrer recursos para ver o que vai acontecer. Então, como eu disse, a reforma trabalhista ela foi muito profunda e modificou muito a estrutura de todo o sistema trabalhista mesmo nacional. E, com certeza, agora, através da jurisprudência, vamos ver o que vai acontecendo. Como que os juízes vão se posicionando, os tribunais vão se posicionando, isso vão ocorrer em novas reformas. O Michel Temer, ele prometeu que essas alterações da reforma trabalhista, ele prometeu editar um decreto. O decreto ele tem menor validade do que uma lei, então no caso ele só consegue fazer algumas regulamentações, ele não consegue fazer nenhuma modificação, mas ele está prometendo fazer um decreto, pelo menos para regularizar essas questões que eram da medida provisória. Perfeito. Thaís, quero agradecer a presença aqui com a gente, sempre as informações. A gente espera aí realmente sair de todo esse imbróglio de entra medida, sai medida e ter uma legislação clara e funcional para o país. Obrigado pela participação. Obrigada a vocês. Eu acredito sim, né, na evolução da nossa democracia. Podemos ver isso através das prisões que estão ocorrendo, apartidário, porque tem pessoas presas de vários partidos. Então eu acredito sim nessa evolução da democracia e espero que os direitos dos trabalhadores sejam cada vez mais respeitados. Mas uma boa tarde, né, e estou à disposição. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Lembramos que às 18h30 temos Cidade na TV. Você fica agora na companhia da TV Brasil e nós voltamos amanhã, logo após o Fique Sabendo, com mais um Educador em Entrevista.